Revelação emocionante. Meu filho oculto sob uma ponte, enquanto minha nora se divertia na Europa. A vida de João sempre foi uma luta diária, e ele sempre se orgulhou de ser um pedreiro dedicado, fazendo o melhor para criar seu único filho, Lucas, após a separação da esposa. Cada tijolo assentado e cada dia de sol sob o calor escaldante da zona leste de São Paulo serviam para um único propósito: dar ao filho uma vida melhor, longe da dura realidade das ruas. Nos últimos anos, João tinha se esforçado ao máximo para que Lucas estudasse em uma escola particular. Ele sonhava em ver seu filho entrando numa universidade, realizando sonhos que ele mesmo nunca pôde alcançar. Mas agora, enquanto ele trabalhava fora da cidade, uma sombra pairava sobre esse sonho. Quando João descobriu que sua nora, Renata, estava na Europa mergulhada em festas e glamour, seu coração se partiu. A imagem de Lucas em casa, sozinho e triste, se formou em sua mente. Como ela pode? Ele se perguntava impotente. A adolescência de Lucas não deveria ser marcada por essa solidão, mas sim repleta de risadas e amigos. O peso de suas responsabilidades fez tudo parecer mais difícil. Ao voltar para casa, o desespero tomou conta. Lucas havia desaparecido. Ouviu rumores de que ele se escondia sob uma ponte, enfrentando a frieza de uma cidade que parecia não ter espaço para sua dor. A angustiante visão de seu menino, uma criança que agora se tornará um jovem em apuros, fazia seu coração acelerar. João sentiu o gosto amargo da desigualdade social na boca. Eu lutei tanto para dar ao meu filho uma vida melhor e agora isso? As lágrimas escorriam em suas bochechas, misturando-se com a poeira do trabalho diário. Na sua busca, João enfrentou não só as ruas da Zona Leste, mas seus próprios medos como pai. Ele se deparou com jovens como Lucas. Olhares vazios e sorrisos forçados que ecoavam o que ele mais temia, que a ambição desenfreada de alguém como Renata pudesse roubar o futuro do seu filho. Ele sabia que a realidade dura e cruel estava presente em cada esquina. Enquanto caminhava, cada história ouvida lhe cortava o coração. Jovens entorpecidos, abandonados, esquecidos. Como eles podem? O que resta deles? Pensava angustiado e impotente. Mas o amor por Lucas era a chama que o mantinha em movimento. E numa reviravolta emocional, João finalmente encontrou uma pista que o levou àquela ponte. Com o coração disparado, ele se aproximou e aquela cena o paralisou. Seu filho, sozinho, com um caderno em mãos, desenhando e escrevendo, expressando suas angústias em versos. O que é isso? Meu Deus, meu menino, pensou, reconhecendo ali uma centelha de talento. Mas um questionamento urgia em sua mente. Conseguiriam eles se reencontrar em um espaço de compreensão e amor? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Olhos nos olhos, João hesitou. Como vou fazer meu filho entender que o valor da família ainda é maior do que o brilho vazio de um mundo que seduz? Perguntou-se. A imagem daquela ponte, o peso de escolhas feitas por Renata, tudo isso parecia cravar um abismo entre eles. A certeza de que o futuro dependia do momento que estava prestes a viver se tornou uma pressão esmagadora. O que Lucas pensaria ao ver seu pai? Seriam capazes de superar aquela dor e iniciar a verdadeira reconstituição da relação? A tensão pairava como uma nuvem carregada sobre suas cabeças prestes a desabar. João sentiu seu coração disparar. O silêncio ao seu redor parecia um eco, amplificando a dor da distância que se formara entre ele e Lucas. O que dizer? Como quebrar o gelo daquela situação? Ele respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Naquele instante, tudo o que ele queria era voltar no tempo e proteger seu filho das escolhas de Renata, das festas e das distrações que o deixaram sozinho. Lucas olhou para cima, e os olhos de João se encheram de um misto de alívio e medo. A frágil conexão que eles compartilhavam estava prestes a se reatar, mas a incerteza ainda pairava no ar. O jovem que antes sorria com tanta facilidade, agora parecia tão distante, perdido em sua própria confusão. As páginas do caderno estavam preenchidas com versos que falavam de solidão e abandono, e isso cortou a alma de João. Pai? A voz de Lucas era quase um sussurro, uma mistura de dúvida e desconfiança. Ele se levantou lentamente, como se estivesse tentando entender se aquele homem à sua frente realmente era seu pai.
A visão de João, desgastado, com um rosto marcado de preocupação, estava longe da imagem que Lucas guardava na memória. Filho, João começou, mas a emoção fez sua voz falhar. Eu tenho procurado por você. Estava tão preocupado. Lucas balançou a cabeça, os olhos cheios de raiva e tristeza. Preocupado? Você estava longe enquanto eu lutava aqui. Aquelas palavras foram um soco no estômago de João. Ele sabia que Lucas estava certo. O peso da culpa se instalou como um peso insuportável em seu peito. Eu sei que errei em não estar aqui, mas eu fiz tudo isso por você. Cada tijolo que eu assento, cada dia em que trabalho é para garantir um futuro. João se interrompeu ao perceber que estava se justificando, como se tentasse convencer não apenas Lucas, mas a si mesmo. E o que eu ganho com isso? Lucas retrucou, a fúria em sua voz era palpável. Isolamento? Solidão? É isso que você acha que é um futuro melhor? As palavras dele eram como facas cortando profundamente. João percebeu que o caminho que havia trilhado, embora sempre tivesse sido por amor, agora resultara em dor e desespero. Eu apenas queria que você tivesse oportunidades, que não tivesse que passar pelos caminhos que eu passei, João disse. A sinceridade por trás de sua voz começava a emergir. Eu não sabia que você estava sofrendo assim. Lucas olha para o caderno e então para o pai. Um misto de desprezo e compreensão dançava em seus olhos. Eu só queria que você soubesse, sua voz tremia. Eu não quero seguir esse caminho. Mas eu também não sou você. Um silêncio pesado se instalou entre eles. João, percebendo que a resposta não estava apenas em palavras, deu um passo à frente, sua mão estendida numa tentativa de tocar o filho. Lucas hesitou, mas não recuou. Eles se encararam, e em meio à confusão, João viu uma centelha de esperança nos olhos do menino. Lucas, podemos encontrar um jeito de reconstruir isso. Eu quero aprender a ser o pai que você precisa, disse ele com sinceridade. Lucas olhou para o caderno novamente, como se as respostas que ele precisava estivessem ali. E então, com um suspiro profundo, ele disse: então comece me ouvindo. O coração de João se encheu de esperança ao ouvir essas palavras. Ele percebeu que talvez houvesse uma chance de mudar a história deles. Mas naquele momento, algo pesado se impôs na mente de João. Ele se lembrou de Renata, os planos que ela tinha para o futuro de Lucas, o glamour e as festas que a afastaram da família. Será que essa conversa abriria uma nova ferida? E assim, enquanto pai e filho começavam a se reconectar, a sombra do passado voltava a surgir, desafiando tudo que eles estavam tentando construir. O futuro ainda estava longe de ser certo, e a pergunta que pairava no ar era: conseguirão juntos enfrentar Renata e os fantasmas de suas escolhas? João respirou fundo, tentando absorver cada palavra que Lucas acabará de dizer. Havia tanto que precisava mudar, tanto que ainda precisavam entender um do outro. Com a voz tremendo, ele murmurou: o que você quer que eu ouça, Lucas? Lucas olhou diretamente dentro dos olhos do pai, como se buscasse respostas em cada nuance daquela face cansada. Eu quero que você ouça o que eu realmente sinto, pai. Não são só as palavras ruins que caem da minha boca. É tudo isso. Ele gesticulou com as mãos, apontando para a ponte que o cercava, o rio que passava tranquilo sob eles, e o restante da cidade que seguia em seu caos habitual. Essa ilusão de que tudo é lindo enquanto por dentro tá tudo desmoronando. João balançou a cabeça, absorvendo a magnitude daquelas palavras. A dor que Lucas expressava era visível, como se ele tivesse carregado um peso nas costas por tempo demais. E eu não sabia. Eu não percebi o quanto você estava sofrendo, João respondeu, com a voz embargada. Eu queria que você tivesse o melhor, mas você não estava presente. Lucas interrompeu, a frustração explode de sua voz. O melhor que você fala não vale nada se não estou vendo você. O sucesso, a grana, a nova casa, isso tudo não me interessa se eu não tiver você ao lado. O coração de João parecia prestes a se despedaçar. Ele percebeu que em sua busca por um futuro melhor, havia perdido de vista o presente, a conexão que realmente importava. Eles estavam ali juntos, mas a ponte ainda parecia frágil. Lucas, eu quero estar presente. Quero entender o que você realmente gosta, o que sente, João disse, a sinceridade bruta em cada palavra. O jovem hesitou, mas naquelas palavras havia um vislumbre de esperança. A tensão começava a se dissipar um pouco. Ok, então mantenha sua promessa. A primeira coisa que você pode fazer é esquecer as festas, os planos da sua mãe e ouvir a mim. O que eu gosto, o que eu quero pra mim. João respondeu com um aceno firme, assumindo aquele compromisso, um pacto silencioso de um novo começo. Mas em meio a essa nova esperança, a imagem de Renata aparecia em sua mente como uma sombra persistente. Seria fácil acreditar que ela poderia dar um passo para trás e permitir que eles construíssem essa nova relação.
Mas e se ela não quisesse? A lembrança das festas extravagantes se tornava uma nuvem escura. Renata sempre foi a vida da festa, alguém que fazia tudo se iluminar. Ele se lembrou de como a energia dela era contagiante, mas agora essa mesma energia parecia ser um obstáculo entre ele e Lucas. Havia uma pressão invisível querendo determinar o que era importante, e Renata a exercia com uma força que parecia irrefriável. Você sabe que a sua mãe está planejando uma viagem, certo? Lucas, que estava em seus pensamentos, trouxe João de volta à realidade. Sim, ouvi algo. João disse, seu coração apertando ao pensar aonde aquela conversa poderia levar. E você vai deixar que isso afete nossa conversa? Nós conseguimos um espaço aqui. Lucas exclamou, claramente irritado. Era um ponto válido, mas o medo da interferência de Renata e suas ideias de futuro apavorava João. O que ela diria, quando soubesse que ele estava tentando se reaproximar? O que ela faria para intervir? Não, você não entende. Ela vai fazer de tudo para separar a gente, disse João, a angústia começando a dominar novamente. Lucas respirou fundo e falou, mais calmo agora. Então, pai, temos que nos organizar. Vamos nos unir contra isso. João percebeu que pela primeira vez estavam enfrentando isso juntos. Uma nova aliança, uma nova abordagem. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, uma mensagem no celular o interrompeu. Era Renata com um "podemos conversar?", que arrastava qualquer esperança para o fundo de um poço. João olhou para Lucas e, sem querer estragar o momento, hesitou. O que ele deveria responder? Como poderia assegurar que a conexão que começava a florescer não seria sufocada nova vez? A linha entre a esperança e a incerteza tornou-se mais fina do que nunca. E naqueles instantes, João percebeu. O verdadeiro desafio estava apenas começando. João ficou paralisado diante da tela do celular. A mensagem de Renata parecia um eco no silêncio da ponte, causando um frisson em seu peito. Ele não queria interromper aquele momento com Lucas, mas a urgência da situação exigia uma resposta. A ansiedade corria por suas veias como um rio revolto, e ele tinha a clara sensação de que, a cada segundo que passava, a conexão que começava a se firmar entre eles poderia desmoronar. O que você vai fazer? Lucas perguntou, o olhar fixo em João, atento à sua reação. João hesitou, o peso das palavras quase o sufocando. Eu preciso responder, mas eu não quero que ela interfira na nossa conversa. Lucas se aproximou, apoiando a mão no braço do pai. Às vezes, você precisa ser firme. Falar para ela que precisamos de tempo juntos, que precisamos de espaço. João assentiu, percebendo a lógica nas palavras do filho. Ele respirou fundo e começou a digitar uma resposta, suas mãos tremendo levemente. Renata, não agora. Estou com o Lucas. Precisamos conversar. Ao pressionar, enviar, um impulso de liberdade o invadiu, mas logo se desfez diante da dúvida que se firmava em seu coração. O celular iluminou novamente com uma nova mensagem. Era uma chamada de voz. João olhou para Lucas, que balançou a cabeça, desaprovando a ideia. Mas a curiosidade o puxou para a tela. E a insegurança da situação o fez hesitar. Ele queria saber o que Renata tinha a dizer, mas por outro lado, sabia que a conversa entre pai e filho era a prioridade maior. E se ela trouxer mais problemas? Lucas questionou, a expressão preocupada. João olhou nos olhos de Lucas e sentiu uma onda de determinação. Não, vamos começar do zero. A todo custo. Com um firme toque no botão de recusar a chamada, ele guardou o celular no bolso, decidindo que seu foco agora estava naquele momento, naquela reconexão. E agora? Lucas perguntou, o tom de voz mais suave, como se esperasse por um sinal. Vamos começar algo novo. O que você gostaria de fazer agora? João indagou, curioso e esperançoso. Lucas respirou fundo, como se estava soprando uma centelha para acender uma fogueira. Pensei que a gente poderia fazer uma caminhada até o parque. Eles têm aquele lugar que eu sempre gostei, onde dá para ver o pôr do sol. João sorriu, um sorriso genuíno, quase um alívio por saber que ainda havia algo que os unia. Eu adoraria. Enquanto caminhavam juntos, os dois trocavam histórias, risadas e a esteira de uma nova conexão começava a surgir entre eles. O parque estava mais vivo do que nunca. As árvores pareciam dançar com a brisa, os pássaros cantando uma melodia que eles nunca tinham percebido antes. Sabe, pai, eu sinto que podemos falar sobre tudo. Sobre a escola, as minhas paixões. Lucas começou, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Ao ouvirem a conversa leve e cheia de promessas, João sentiu que aquele era o verdadeiro começo. Mas essa nova paz foi abruptamente quebrada quando o celular vibrou novamente. Era outra mensagem de Renata, e dessa vez, um aviso claro. Estou voltando para casa hoje. Precisamos conversar sobre o que você está fazendo.
O sorriso no rosto de João se desfez em um instante. Ele olhou para Lucas, que estava absorto em seus pensamentos, mas que ainda parecia sentir o peso da tensão no ar. O que João deveria fazer agora? Como ele se prepararia para a tempestade que estava por vir? João sentiu o peso da mensagem de Renata como uma tempestade se formando no horizonte. O instante de conexão com Lucas, tão puro e cheio de promessas, ameaçava ser desfeito pela presença da ex-esposa. Ele se esforçou para não deixar que a preocupação tomasse conta. Enquanto caminhavam, o vento soprou mais forte, trazendo consigo o cheiro doce das flores do parque. Pai, você está bem? Lucas perguntou, desviando o olhar da estrada em direção ao rosto de João. A preocupação do filho cortou o coração de João. Estou sim, filho. Só lembrando de algumas coisas. Ele forçou um sorriso, mas a ansiedade ainda estava ali, fazendo cócegas na parte de trás da mente. Com cada passo em direção ao lugar onde as árvores abriam espaço para o pôr do sol, a tensão aumentava. Renata nunca foi uma mulher que aceitasse facilmente suas decisões, exigindo na maioria das vezes respostas rápidas que João tinha dificuldade em dar. Ele se sentia engasgado por dentro, como se cada palavra que não dizia se acumulasse, formando um nó impossível de desfazer. Você se lembrou do que nós conversamos ontem? Lucas interrompeu, sua voz meiga e confiante. Estou falando sobre a escola e como podemos encontrar um propósito juntos. Claro, Lucas. A gente pode falar sobre isso. Eu quero ouvir tudo o que você tem para dizer. João fez um esforço genuíno, mas a preocupação com Renata ainda o puxava para ela. Assim que chegaram ao local que Lucas sempre adorara, a vista os deixou sem palavras. O sol se escondia lentamente no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Era um espetáculo que João não via há tempos com alguém especial. Ele se virou para Lucas, que parecia absorto naquele momento mágico. Olha aquela cor. Lucas apontou para o céu. É tão bonito, né? João concordou, mas a beleza da cena era ofuscada pela mente agitada. Precisamos conversar sobre o que estou fazendo. Era uma ordem, uma assertiva que ressoava em sua mente. Ele teve vontade de tirar o celular e enviar uma mensagem, mas ao olhar para Lucas, percebeu que tudo o que mais queria era continuar ali, desfrutando da presença do filho. Sabe, pai, você pode contar comigo. Não precisa esconder nada, tá? Você nunca sabe o quão forte eu posso ser. Lucas falou, quebrando o silêncio, e João sentiu um aperto no peito. Eu sei, meu filho, e eu agradeço por isso. Mas, a voz de João vacilou. Ele hesitou em compartilhar a verdade sobre Renata, sobre a dor e a confusão que ela sempre trazia com ela. Mas o que? Lucas persistiu, a preocupação se ampliando em seus olhos. Renata, é complicado. Aos poucos, João estava começando a desabafar, e cada palavra parecia pesava como uma âncora atada em seu coração. A gente teve um passado difícil, e eu estou vendo essa situação de novo. Acho que ela não entende que preciso de um tempo com você. Antes que João pudesse terminar a frase, o celular vibrou mais uma vez, fazendo seu coração disparar. Ele olhou para a tela que agora exibia o nome de Renata, e a sensação de impotência tomou conta dele. O pôr do sol à sua frente parecia agora um símbolo da escolha que carregava: atender e arriscar perder Lucas ou ignorar e bancar a sua própria felicidade. Pai? A voz de Lucas soou preocupada, como se ele soubesse que algo estava errado. Responde. João olhou para o filho, depois para o celular. Como poderia priorizar o tempo que pela primeira vez sentia ser verdade? E ao mesmo tempo compreender as consequências que viriam de Renata? O que ele escolheria? O que era mais importante? O contato com o que deixou para trás ou a chance de um novo começo? Com uma mão trêmula, João finalmente decidiu. E clicou em atender. Alô? A voz de João mal saiu quando ele atendeu. A tensão fez seu coração acelerar, cada batimento ecoando em sua mente. João, preciso falar com você. É urgente. Renata disse, a preocupação em sua voz inconfundível. Ele olhou para Lucas, que o observava com expectativa. O filho ainda estava ali, um farol de esperança e inocência. O calor da ligação e a frieza da realidade pareciam duelando em seu peito. O que aconteceu? João perguntou, tentando soar calmo, mas a inquietação escorria pelas suas palavras. Aconteceu que estou de volta à cidade. E eu não consegui não pensar em você. Na gente. O som da voz de Renata trouxe à tona memórias que pareciam perdidas, traumas que a luz do sol não conseguia dissipar. Ele respirou fundo, sentindo o pânico se formar. Estaria ele pronto para isso? Podia deixar as lembranças para trás? E Lucas? O que ele pensaria?
Renata, eu não sei se isso é uma boa ideia. A frase caiu como uma pedra entre eles, e João sentiu o olhar de Lucas se intensificar, como se o próprio filho conseguisse decifrar os conflitos de seu pai. Mas eu sinto que podemos resolver. Eu só quero conversar. Não gostaria que nossos filhos acabassem se afastando por causa da gente. Sua ex-esposa continuava, e cada palavra dela o prendia ainda mais. Era uma armadilha, uma dança que ele já conhecia. Filhos, João sussurrou, a dor e a confusão tomando conta de sua mente. Lembrou-se rapidamente de Lucas e de como sua vida havia mudado desde a separação. Renata e seus apelos emocionais antigos estavam voltando, e ele não poderia deixar que ela criasse uma fissura entre eles. Lucas, percebendo a gravidade da conversa, murmurou, pai, quem é? Você não precisa falar e mesmo essa pequena interferência soou como uma declaração de amor. Lucas, tudo bem. É só uma conversa. João forçou um sorriso, mas não conseguiu ocultar a ansiedade que pulsava em suas veias. Renata, sobre o que você realmente quer conversar? Ela hesitou por um momento, a insegurança dela reluzindo nas palavras. Sobre nós, João. Sobre o que fomos e o que podemos ainda ser. Preciso de você. João sentiu o mundo girar ao seu redor. A perspectiva de recuperar uma parte do passado o fez questionar tudo. Mas e Lucas? Como tudo isso estaria afetando o menino que o observava com preocupação? Renata, eu estou em um novo momento da minha vida. Lucas e eu estamos tentando criar algo novo, algo bom. Ele sentiu a voz tremendo, mas se manteve firme. Lucas precisava vê-lo forte, precisava entender que as correntes do passado não poderiam ligar seu futuro. Eu entendi, mas nossa vida juntos não precisa ser um peso. Podemos ser amigos, João. Esse é um passo importante para que nossos filhos tenham um relacionamento saudável. O tom de Renata balançou a decisão de João, mas ele resistiu à sedução da ideia. Precisamos de um tempo, Renata. Não posso simplesmente voltar a dar espaço a você na minha vida sem pensar no Lucas e em mim mesmo. Ao ouvir isso, a voz de Renata se transformou. João, eu só quero o melhor para todos nós. O silêncio tomou conta e enquanto João absorvia cada palavra, Lucas o puxou pela mão, implorando com o olhar. Ele estava cansado de incertezas e precisava da verdade. Pai, Lucas chamou, trazendo João de volta à realidade. Você está certo? Você não parece. As palavras falharam. Como poderia explicar a complexidade da vida para seu filho? Era pesado demais para ele. Renata retornou à ligação. João, eu não posso simplesmente ir embora. Estou em sua cidade, quero te ver. Por favor, pense no que pode ser melhor para todos. As palavras dela pairaram no ar, quase palpáveis. João sentiu-se numa encruzilhada. Ele olhou para Lucas, que aguardava uma resposta. O peso da escolha começou a sufocar seu peito. Foi tudo o que conseguiu dizer quando Lucas soltou a mão dele e foi ao seu lado em silêncio. Como poderia tomar essa decisão sem saber o que o futuro realmente reservava? A tensão estava escrita no rosto do filho. E o desfecho estava mais próximo do que imaginava. O que fazer agora? Atender o chamado do passado ou lutar pelo presente? João soltou um suspiro profundo e olhou para Lucas, que estava com os olhos fixos nele, tentando entender o que se passava. O silêncio era cortante, mas o coração de João clamava por respostas. Ele sabia que precisava se decidir, mas como explicar isso para um garoto de apenas 10 anos? Com um gesto suave, João acariciou o rosto do filho, como se procurasse conforto na inocência de Lucas. O menino sempre foi seu porto seguro, e nesse momento era também seu espelho. Pai, por que você está tão preocupado? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. João hesitou. O que dizer? A verdade sobre Renata envolvia um passado que ele já lutara para esquecer, e isso trazia uma dor que ele não queria que Lucas sentisse. O garoto não deveria carregar o peso das decisões de adultos. É só uma conversa chata, Lucas. Ele começou a responder, buscando um jeito de minimizar a situação. Às vezes as pessoas falam sobre coisas que não são importantes. Lucas franziu a testa, claramente não convencido. Se não é importante, por que você está tão nervoso? Eu posso ajudar. A sinceridade nos olhos de Lucas fez o coração de João se apertar. Ele sabia que o filho estava apenas tentando apoiá-lo, mas a complexidade do passado com Renata era um fardo que não deveria ser dividido. Contudo, incapaz de manter os sentimentos em segredo, ele decidiu abrir um pouco mais seu coração, mesmo que de forma cuidadosa. Renata só quer conversar sobre coisas antigas, sobre como nós éramos antes, disse ele, tentando simplificar a situação. Mas às vezes o passado pode trazer confusão. Confusão como? Lucas pediu, inclinando-se um pouco mais perto. João pensou por um momento e decidiu ser honesto.
Quando as pessoas se separam, às vezes fica difícil saber o que é melhor para todos. Renata acha que devemos conversar, mas eu não sei se isso é o melhor para nós. Lucas ficou em silêncio, processando as palavras do pai. Ele sempre teve a sensibilidade de entender as coisas além do que era falado. E nesse silêncio, a mente de João turbilhonava. O que Renata queria realmente? Ela estava apenas buscando uma amizade ou desejava algo mais? O que Lucas sentiria se visse a mãe tentando reatar? Pai, você ama a gente, não ama? Lucas perguntou, e palavras tão simples fizeram o coração de João derreter. A pureza daquela pergunta quase o fez chorar. É claro, eu amo você e sempre vou amar, respondeu João, abraçando o filho com força. O cheiro do cabelo de Lucas, uma mistura de shampoo e liberdade, o trouxe de volta ao presente. Ele precisava se concentrar no que realmente importava, Lucas e seu bem-estar. Então você tem que se decidir. Se for para nós, a família, se encontrar de novo, você tem que fazer isso. O tom de Lucas era sério, mesmo que infantil. João piscou algumas vezes, buscando entender de onde vinha aquela sabedoria. O que ele sabia sobre os adultos? O que ele entendia sobre as consequências do amor? Mas mesmo assim uma faísca de esperança se acendeu dentro dele. É difícil, filho, disse João, hesitando. Um misto de sentimentos o consumia. Eu gosto da mamãe, mas eu gosto de você também. Lucas falou como se tivesse desvendado um mistério que ele mesmo não compreendia totalmente. Não quero que você deixe de ser feliz. As palavras do filho ecoaram em sua mente. Ele havia se perdido ao longo do caminho, emaranhado nas complexidades da vida adulta, e Lucas iluminava o cenário com uma simplicidade que era tão requintada. João, agora ciente do que precisava fazer, olhou uma última vez para o telefone em sua mão. A ligação com Renata ainda pendia no ar, mas ele sabia que uma conversa era inevitável. Ele precisava se entender antes de qualquer coisa. Eu sei, e vou tentar fazer o melhor para nós, murmurou João, finalmente tomando coragem. E assim, com a respiração pesada e o olhar de Lucas preenchendo seu coração, ele desligou a ligação. O que quer que o destino reservasse, ele iria enfrentar. Renata, os fantasmas do passado e os dilemas em sua alma não mais o intimidariam. Mas quando Lucas se virou para ele com um sorriso confiante, algo dentro de João se mexeu. O que será que aquela pequena reunião significaria para o futuro? O olhar de Lucas refletia esperanças. E ele sabia que nas próximas horas, a vida deles poderia mudar mais uma vez. A tarde avizinhava-se com tempestades a caminho. O passado poderia ser uma sombra ou uma oportunidade. O que será que essa próxima conversa revelaria? A luz do dia começava a se apagar, enquanto o céu mudava para um tom cinza, prenunciando a tempestade que se aproximava. João e Lucas estavam em casa, mas a atmosfera estava carregada com a tensão da incerteza. As horas se arrastavam, e o telefone de João permanecia em silêncio, como um aviso de que a conversa que ele se preparava para ter com Renata não poderia ser adiada por muito mais tempo. Lucas, percebendo que o pai estava distante, começou a mexer em seus brinquedos, mas toda vez que ele olhava para João, seu olhar preocupava-se com o bem-estar daquele que lhe dera a vida. Ele sabia que algo estava errado e, como qualquer criança sensível, sentia que as decisões dos adultos muitas vezes carregavam um peso maior do que poderiam imaginar. O que você está pensando, pai? Lucas perguntou, interrompendo os pensamentos de João. A sinceridade de sua voz era um lembrete constante de que existia uma vida vibrante na inocência infantil, só tentando decidir como fazer as coisas. João respondeu, forçando um sorriso. Os olhos de Lucas brilharam. Eu posso ajudar. Posso fazer um desenho para você. Isso sempre ajuda a pensar. E em um instante, o ar pesando ao redor de João começou a se dissipar. Ele riu, visto a simplicidade do gesto e o jeito que o filho buscava trazê-lo de volta à alegria com algo tão puro. Lucas se apressou para pegar papel e lápis, enquanto João o observava, e suas esperanças começaram a se acumular em seu coração. No fundo, ele sabia que a verdade sempre seria uma espada de dois gumes, mas conversas e desenhos poderiam ser um bom começo. Enquanto Lucas rabiscava desenhos coloridos de uma família feliz sob o sol, João pegou o telefone, os dedos tremendo ao tocar o visor. Ele ainda hesitava, mas o chamado da coragem de Lucas reverberava em sua mente. A força do amor que sentia por seu filho o empurra para tomar a decisão. Com o último olhar para Lucas, estava pronto. Respirou fundo e clicou no contato de Renata. As primeiras palavras ficaram presas na garganta, enquanto sua mente buscava a forma certa de iniciar a conversa. O chamado estava prestes a ser atendido. Quando a voz suave de Renata finalmente surgiu do outro lado, um calafrio percorreu sua espinha. Oi, João.
Ela disse, com um tom que parecia amigável, mas havia um subtexto de expectativa. Oi, Renata, precisamos conversar. Sua voz tremia um pouco, mas a determinação estava presente. Era o momento. Claro, o que está acontecendo? A preocupação fluiu em suas palavras, e João sentiu o peso da sua história ecoando entre eles. Ele hesitou, buscando as palavras certas para contar a Renata sobre seus sentimentos. Essa conversa seria decisiva, e João tornou-se consciente de que o desenrolar das suas palavras poderia moldar sua relação com Lucas e com Renata. O que começou como um simples diálogo poderia se transformar em algo muito mais profundo e revelador. Mas antes que ele pudesse se aventurar mais, Lucas voltou, balançando um desenho colorido em suas mãos. Olha, pai, fiz um desenho da nossa família. Ele disse, todo feliz, notando a seriedade no olhar de João. Você pode mostrar para a mamãe depois. O coração de João derreteu ao ver a pureza nos olhos do filho. Aquela expressão de esperança era exatamente o que ele precisava. Mas como poderia falar sobre família e sonhos de uma maneira que não deixasse ninguém para trás? Como assegurar que o amor continuasse, não importava o que acontecesse? É lindo, Lucas. Eu vou mostrar, sim, disse João, forçando um sorriso enquanto sua mente lutava com as próprias incertezas. Mas a conversa com Renata era inevitável. E quando ele olhou para o desenho, imaginou como seria a vida se tudo desse certo. No entanto, uma sensação de inquietação ainda pairava sobre ele. E assim que a ligação se estabeleceu, João percebeu que estava prestes a tocar em um assunto que poderia mudar tudo. A tempestade lá fora finalmente desabou, e ele precisaria de toda a coragem que tinha para enfrentar os desafios que viriam. Renata, começou, mas as palavras ficaram presas mais uma vez. Naquele momento, sabendo que a vida seria diferente a partir daquele instante, somente uma dúvida ressoava em sua mente. Poderia João, de fato, desvendar o futuro ao lado de Lucas, ou seria este o início do fim de algo que ele ainda não estava pronto para perder? Renata, as palavras hesitaram, mas a tempestade que caía lá fora parecia ressoar o caos dentro dele. Ele respirou fundo, tentando encontrar a coragem que faltava. Eu preciso ser honesto com você. Do outro lado da linha, o silêncio se instalou. João sentia seus músculos tensionando, como se a pressão atmosférica aumentasse em seu peito. O que você quer dizer com isso? A voz de Renata era um misto de curiosidade e um sutil temor, e isso fez o coração de João batucar ainda mais rápido. Estou falando sobre Lucas e sobre nós. Ele não sabia se deveria dar um passo à frente ou recuar. Ontem, quando você saiu, eu realmente comecei a pensar na nossa vida. Na possibilidade de que algo estivesse se perdendo entre nós. Renata respirou fundo. Ele podia ouvir o eco de uma cidade distante em sua voz, quase como se ela estivesse ali, mas em outro mundo. João, você sabe que eu estou na Europa por um motivo, certo? É só um tempo. A resposta dela trouxe um leve alívio, mas a dúvida ainda pairava. O que seria esse tempo? Eu sei, mas e se eu te disser que tenho medo de que esse tempo se transforme em distância? Ele esperava que a confissão só aumentasse a compreensão, não causasse mais separação. Hoje, enquanto você estava fora, Lucas fez um desenho de nós três, e ele estava tão feliz, mas ao mesmo tempo eu sentia um aperto no meu coração. Uma batida de porta ecoou ao fundo. João ouviu uma respiração pesada, como se Renata estivesse processando suas palavras. João, você sabe que eu amo vocês. Ela hesitava, buscando as melhores palavras. Mas o que propõe? O que você quer de mim agora? O peso das questões pairava no ar. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que não podia continuar a dançar ao redor do problema. Eu quero saber se você ainda vê um futuro para nós. Ele pronunciou, esse parecia o momento mais crucial de sua vida. Porque eu não quero que Lucas cresça em um lar dividido. Quero uma família. Uma completa. Mais um silêncio, e João se sentiu mais vulnerável do que nunca. A tempestade do lado de fora agora parecia um mero eco diante da tempestade em seu coração. João, isso é tão complicado. Renata começou, a voz embargada. Eu também tenho os meus medos. Estou pensando muito em tudo isso, mas a frase dela ficou suspensa, como se carregando uma verdade não revelada. A incerteza pairava, fazendo João se questionar se as esperanças estavam se esvaindo. Lucas, que até então brincava em silêncio, interrompeu com a animação de uma criança. Pai, olha o que eu fiz. João virou-se, vendo o filho se aproximar com um novo desenho em mãos. Era uma versão ainda mais elaborada da família, desta vez sob um arco-íris vibrante. A imagem era quase mágica, e ele não pôde conter o sorriso. A pureza daquele momento o atingiu em cheio, fazendo-o esquecer temporariamente da seriedade da conversa. É lindo, filho! Exclamou João, se agachando para admirar a obra.
O coração apertava, mas ele se forçou a ser forte naquele instante. Você acha que a mamãe vai gostar? Lucas questionou, sua voz repleta de expectativa e inocência. João olhou novamente para o telefone, e algo em seu interior se agitou. Tenho certeza que vai adorar, disse João, com um sorriso que era mais para si mesmo do que para Lucas. Voltando a olhar para Renata, ele se sentiu mais determinado. Renata, sobre o que eu falei, eu realmente quero enfrentar isso. Juntos, um futuro. Eu estou aqui, de coração aberto. O céu escuro lá fora refletia a tensão que se instalava na conversa. Renata suspirou. A tensão na voz dela indicava que a revelação sobre o futuro não estava tão distante assim. João, nós precisamos tomar decisões, olhar mais de perto o que queremos. Mas o que você não sabe. E antes que ela pudesse terminar, a ligação caiu. O telefone ficou mudo em suas mãos, cortando o fio de esperança. O sentimento de frustração subiu em João, e ele percebeu que o desenrolar dessa história ainda não estava completo. O que Renata teria a dizer? A tempestade se intensificava, mas dentro dele. A luta por um futuro se tornava ainda mais urgente. Em meio ao caos, o desejo de reconstruir a família pulsava intensamente. Ele só não sabia que a resposta que procurava poderia ser mais complicada do que imaginava, e o verdadeiro desafio estava ainda por vir. João olhou para Lucas, que estava ali, sua inocência paireando entre eles como um manto protetor contra a confusão da vida. A chuva começava a cair com força lá fora, mas a tempestade que se formava dentro dele era ainda mais tumultuada. O celular continuava mudo, e a ausência de Renata reverberava como um eco em seu coração. Pai, está tudo bem? Perguntou Lucas, percebendo a tensão no rosto de João. Ele desviou o olhar do telefone e sorriu para o filho, um sorriso que tentava esconder toda a preocupação que sentia. Sim, filho. Garanto que vamos resolver tudo. Mas, na verdade, a incerteza estava consumindo. A ligação com Renata podia significar o início de um novo caminho, ou a volta a um passado que desejava deixar para trás. A presença de Lucas com seu desenho em mãos era a âncora que o mantinha firme. O que vamos fazer agora? Lucas quebrou o silêncio, sua voz cheia de esperanças. João se agachou para ficar ao nível do menino. Vamos tentar entender o que é importante para nós. E primeiro vamos aproveitar este momento juntos. E assim, começou a noite de reconexão. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, pai e filho estavam dentro de casa, com um filme no projetor e muito pipoca. As risadas de Lucas ecoavam pelo ambiente e à medida que passavam os minutos, a tensão foi se dissolvendo. João sentia que cada ato de brincadeira era como um tijolo sendo assentado na nova fundação que estavam construindo. Cada cena do filme trazia um novo sorriso ao rosto de Lucas. João se perdeu na alegria do momento, mas a imagem de Renata ainda pairava em sua mente. Estaria ela vivendo em um mundo tão distante como aquele filme que assistiam? Uma hora depois, a riso contagiante de Lucas estourou, fazendo os olhos de João se encherem de lágrimas de felicidade. Em meio à tempestade emocional e ao barulho de trovões, sentia que a vida estava navegando na direção certa. Finalmente, quando a paz parecia ter encontrado um lugar naquele lar, o celular vibrou novamente. Dessa vez, ao invés de hesitar, João atendeu imediatamente. A voz de Renata soou do outro lado, um tanto mais calma, mas cheia de urgência. João, desculpe pela ligação anterior. O sinal ficou instável e acabei perdendo o que estávamos conversando. João respirou fundo. Eu preciso ser honesto com você. Eu não sei o que nós podemos ser, mas sei que tem um filho que precisa de nós. E que, acima de tudo, ele precisa de um lar. Renata hesitou. Eu também percebi que preciso repensar as minhas escolhas. Não era só sobre mim. Sobre nós. João sentiu seu coração afundar e ao mesmo tempo flutuar. A maneira como Renata falava não parecia mais de alguém que buscava a festa e a distração, mas de uma mulher que compreendia que havia algo mais importante, algo que precisava ser reconstruído entre eles. Eu gostaria que pudéssemos pensar nessa relação de uma forma diferente. Ele continuou, a voz mais firme. Não precisa ser como era antes, mas a gente pode aprender a ser amigos, para o bem do Lucas. Do outro lado da linha, ela sorriu. Eu concordo. Estar longe me fez perceber o que realmente importa. E isso é você e o nosso filho. João deu uma rápida olhada para Lucas, que dormia serenamente no sofá, e viu ali o motivo que valia cada esforço. Ele sabia que as mudanças eram grandes, mas estava disposto a dar esse passo. Então vamos marcar uma conversa. Precisamos definir onde vamos nos encontrar e como podemos apoiar nosso filho juntos. O que você acha? A resposta de Renata foi imediata. Sim, vamos fazer isso. E João, eu quero que você saiba que estou aqui para o que precisa.
Ela parecia mudar diante de seus olhos, e a frustração que antes tomou conta de João agora se transformava em esperança renovada. Quando desligou a ligação, sentiu um peso saindo de seus ombros. Olhou para Lucas, que ainda sonhava. Em uma noite de tempestade, João compreendeu que havia encontrado uma luz. Eles eram um time agora, um front unido pela conexão que estavam reerguendo. Ele se aproximou do sofá e com carinho ajeitou a coberta sobre Lucas. Assim ali, naquele lar reformulado, a chuva parecia um doce som, ecoando a promessa de novos começos. As nuvens podem ter se acumulado, mas as estrelas ainda estavam por vir. E juntos pai e filho estavam prontos para enfrentá-las. E se você sentiu a emoção dessa mudança, não deixe de se inscrever no canal agora para não perder nossas histórias exclusivas. Deixe um like para fortalecer o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Comente suas reações e compartilhe suas teorias sobre o que vem por aí. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação emocionante. Só os verdadeiros fãs de histórias compreendem o poder do apoio e como isso pode fazer toda a diferença.